Carta aos Hebreus, capítulo 3. Portanto, irmãos santos, participantes da vocação celeste, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa fé, Jesus. Ele é fiel, aquele que o constituiu, assim como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Contudo, ele foi considerado digno de uma glória tanto maior do que Moisés, quanto maior honra tem aquele que constrói a casa em relação à própria casa. Pois toda casa é construída por alguém, mas aquele que tudo construiu é Deus. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que ainda seriam anunciadas. Cristo, porém, é fiel como filho sobre a sua casa, e esta casa somos nós, se conservarmos firmes até o fim a confiança e o orgulho da esperança. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, segundos como na rebelião, no dia da tentação no deserto, segundos onde vossos pais me puseram à prova, segundos mesmo tendo visto as minhas obras, durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa ação e disse: sempre erram em seus corações, e não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vede, irmãos, que não haja em nenhum de vós um coração mau e incrédulo, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias, enquanto ainda se diz hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, pois nos tornamos participantes de Cristo, se conservarmos firme até o fim a confiança que tivemos no princípio. Quando se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na rebelião. Quem foram, de fato, aqueles que, ouvindo, se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram incrédulos. Assim vemos claramente, não puderam entrar por causa da incredulidade. Comentário patrístico selecionado, síntese fiel e adaptada para a audição. São João Crisóstomo, ao comentar este trecho, chama atenção para 3 pontos centrais: a superioridade de Cristo sobre Moisés, a gravidade da incredulidade e a urgência do hoje na conversão. Ele começa explicando que o apóstolo não diminui Moisés, mas o honra, para a partir disso elevar ainda mais Cristo. Open quote. Moisés foi fiel como servo, Cristo, porém, como filho. A grande diferença entre servo e filho: o servo pertence à casa, o filho é o herdeiro da casa. Close quote. Aqui o Santo Doutor ressalta que a comparação não é de oposição, mas de plenitude. Moisés participa da casa de Deus, Cristo é o Senhor da casa. E então ele faz uma aplicação espiritual direta. Open quote. Se a casa somos nós, vede quão grande dignidade nos foi dada, tornar-nos a casa de Deus. Mas também vede a condição, se conservarmos firme a confiança até o fim. Close quote. Ou seja, não basta começar, é necessário perseverar. Sobre o hoje, a urgência da salvação, ao comentar a citação do Salmo hoje, se ouvirdes a sua voz. São João Crisóstomo insiste com grande força pastoral. Open quote. Não disse amanhã nem depois, mas hoje. Porque enquanto se diz hoje há tempo de conversão. Close quote. Ele explica que Deus fala continuamente, mas o homem há dia a dia continuamente. Por isso, a Escritura insiste no hoje. É o tempo da graça, é o tempo da decisão, é o tempo em que o coração ainda pode ser tocado. E adverte, open quote, endurecer o coração não acontece de repente, mas pouco a pouco, pelo engano do pecado. A incredulidade como raiz da queda. Comentando o episódio do deserto, o santo mostra que o maior pecado do povo não foi simplesmente a desobediência exterior, mas a incredulidade interior. Open quote, eles viram os milagres e ainda assim não creram. Por isso não entraram no descanso. Close quote. E conclui com uma advertência fortíssima. Open quote. Nada é tão perigoso quanto um coração que perdeu a confiança em Deus. Close quote. Para ele, a incredulidade não é apenas dúvida intelectual,
É uma ruptura viva com Deus, que impede a alma de entrar no descanso, isto é, na comunhão com Ele. Aplicação espiritual final. Núcleo do ensinamento patrístico. São João Crisóstomo resume implicitamente o ensinamento deste capítulo em 3 movimentos espirituais. 1. Reconhecer Cristo como Senhor da casa. Não apenas mestre, mas filho e Deus. 2. Perseverar com firmeza até o fim. A fé inicial precisa tornar-se fidelidade constante. 3. Responder hoje à voz de Deus, sem adiar, sem endurecer o coração. O descanso mencionado no texto não se refere apenas à terra prometida, mas, segundo os padres da Igreja, aponta para a vida eterna, a comunhão plena com Deus. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As 3 Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.